Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere o cubo de aresta 2 centímetros na figura ao lado, em que os pontos P e Q são vértices do cubo e N é o centro de uma das faces. Duas partículas, A e B, se deslocam sobre a superfície do cubo, percorrendo o caminho mais curto possível. A partícula A inicia sua trajetória em P e a encerra em Q. E a partícula B vai do ponto P ao ponto N e em seguida ao ponto Q. Qual é a diferença em módulo, em centímetro, entre as distâncias percorridas pelas duas partículas? Muito bem. Então, para nós podermos resolver esta questão, nós podemos considerar o seguinte. Vamos imaginar que este cubo foi aberto. Sim, nós temos ele aqui no formato, entre aspas, tridimensional, em sua representação plana, é claro. Mas vamos considerar que abríssemos esse cubo, deixássemos planificada a sua superfície. Nós veríamos algo parecido com o que vai aparecer agora para vocês. Bem, se isto é verdade, então nós podemos também já referenciar as informações que ali estão. Nós temos o ponto P, que podemos destacar aqui, neste vértice. Vamos colocar aqui P. Nós temos aqui na face, em que podemos verificar a parte superior, o pontinho N, que está situado no meio desta face. Então vejam só o que diz aqui no texto da questão. E N é o centro de uma das faces. Então nós podemos considerar que N está aqui. E aí, se esta é a face superior, nós temos também que considerar o vértice Q, que está numa das faces laterais, que é esta daqui. E que podemos considerar na representação planificada aqui. Então aqui nós temos o ponto Q. Agora, vamos fazer o seguinte também. Vamos tirar daqui a representação desta face, desta e desta. E vamos levar em conta apenas e tão somente este retângulo das duas faces que nos interessam. Então é isso que nós vamos considerar agora. Levando-se isto em conta, então, vamos mais uma vez destacar aqui, então, ponto P, o ponto P, o centro N e o centro N. E nós temos ainda o ponto Q e o ponto Q. Bem, foi dito também que o cubo tem aresta 2 centímetros. Então aqui vale 2 centímetros, aqui também, e as demais faces também, as demais arestas também. Pois bem, então vamos transportar isto para as informações que colocamos planificadas. Logo aqui também é 2 centímetros, aqui também é 2, aqui também é 2. E agora vamos considerar as trajetórias informadas no texto da questão. Veja só a partícula A. Então, a partícula A inicia sua trajetória em P. Então, ela vai começar aqui em P. E encerra em Q. E ainda é referenciado que deverá fazer o caminho mais curto possível. Então, nós podemos pensar assim. Para a partícula A, não há restrições de caminhos. Então, ela pode sair direto do P e ir até o ponto Q. Nesse sentido, então, nós podemos vislumbrar aqui um triângulo retângulo, em que a sua base será 2 mais 2, 4 centímetros. E nós temos aqui o outro cateto, a outra altura, ou a altura, que é 2 centímetros. Como nós queremos o deslocamento dessa partícula de P até Q, vamos chamar esse deslocamento de D. Então, o deslocamento da partícula A. E vamos destacar isso aqui do ladinho. Então, para A, nós vamos calcular agora essa distância ou esse deslocamento. Vamos lembrar também que para triângulos retângulos nós podemos utilizar ou nos servir de um teorema bastante conhecido, o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras nos garante o seguinte:
nós podemos fazer a hipotenusa ao quadrado como sendo igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Nesse contexto, então, nós temos aqui a hipotenusa como sendo o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, nesse contexto, o maior lado. Então, a hipotenusa vai ser justamente a distância entre P e Q. Vamos colocar aqui o deslocamento ou essa distância. Vamos, a partir de agora, só chamar de distância. Percorrida pela partícula A vai ser a hipotenusa ao quadrado. E vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, nós temos um cateto que mede 4 centímetros, ou seja, 4 ao quadrado, e mais o outro cateto que mede 2 centímetros, ou seja, 2 ao quadrado. E agora vamos desenvolver essa expressão. Nós temos, então, a distância ao quadrado, que vai ser igual a 4 ao quadrado, é 16, mais 2 ao quadrado, é 4. E como nós queremos somente a distância e não a distância ao quadrado, calculamos a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade. Simplificando a potência com a raiz, vamos ter simplesmente a distância percorrida pela partícula A, que vai ser igual à raiz quadrada de 16 mais 4, que é 20. Podemos simplificar agora essa expressão, e a distância percorrida pela partícula A virá de nós fazermos o 20, também pode ser escrito como sendo 4 vezes 5. E uma das propriedades dos radicais nos permite separar esta raiz aqui, fazendo a distância percorrida pela partícula A sendo igual à raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. Ou seja, tal distância vai ser igual a raiz quadrada de 4 é 2, e vezes a raiz quadrada de 5 centímetros. Então, nós determinamos aí a primeira distância. Agora, vamos em busca da outra distância, aquela percorrida no deslocamento da partícula B. Já a partícula B tem uma restriçãozinha aqui. Ela vai do ponto P até o ponto N. Então, vejam só, ela sai aqui do P e vai até N. Em seguida, ao ponto Q. Então, de N, ela pode, no menor percurso possível, ou no caminho mais curto possível, ela vai sair de N e ir direto para Q. Mas veja que nós vamos ter que realizar algumas separações aqui. Por exemplo, como N está no centro, vejam que um novo triângulo retângulo pequenininho surge aqui. E se ele está no centro, nós podemos dividir, então, este lado 2 em duas partes iguais. Aqui 1 centímetro e aqui 1 centímetro também. Bem, na altura deste pequeno triângulo, nós também vamos ter 1 centímetro. Desse triângulo pequeno que estamos destacando agora, então, vejam só, nós temos uma distância que vai ser uma distância 1. E vamos ter uma segunda distância que vai de N até Q, que é uma distância 2. Então, para a partícula B, nós podemos considerar, então, a distância que foi destacada aqui para vocês, como sendo a distância. Vamos colocar aqui distância da partícula B. E essa distância será calculada fazendo assim. Vamos pegar a distância 1, que salientamos há pouco, mais a distância 2, que também destacamos há pouco. Então, nós temos que calcular essas duas distâncias. E nós vamos fazer isto, então, agora. Bem, vamos lá, então. Tirando o primeiro triângulo, que é esse triângulo pequenininho aqui que estamos destacando agora, novamente podemos nos servir do Teorema de Pitágoras, em que o Dzinho 1, ou o D1, ou a distância 1, vai ser a hipotenusa. Logo, a hipotenusa ao quadrado, a distância 1 ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, esta pequena altura 1 ao quadrado, mais a sua base, o outro cateto, também 1 ao quadrado. Tal distância 1 ao quadrado, então, vai ser igual a 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1 também. Calculamos a raiz quadrada em ambos os membros. E a primeira distância, ou a distância 1, vai ser igual à raiz quadrada de 2. Bem, vamos pegar agora, voltar para
a distância percorrida pela partícula B, que vai ser a distância 1, raiz quadrada de 2. Mas agora vamos em busca da distância 2. A distância 2 virá do seguinte: vamos considerar agora um outro triângulo retângulo, esse que vamos sombrear agora. Esse triângulo retângulo, ele vai ter, vejam só, uma medida 1, uma medida 2. Logo, podemos dizer que este cateto aqui que estamos destacando, ele será representado pelo 1 mais o 2, ou seja, ele vai ter 3 centímetros. E na altura, bem, essa altura também virá da divisão deste lado ou desta aresta em duas partes iguais, afinal de contas estamos considerando n, que é justamente o pontinho que foi citado aqui no texto da questão. Este n que é o centro dessa face que estamos apontando. Bem, então aqui também é 1 e aqui também é 1. Nesse triângulo que vamos agora considerar, nós vamos ter aqui a base, ou um dos catetos, com medida 3. A altura com medida 1. E nós queremos o D2, ou a distância 2, que novamente é a hipotenusa. Então, a distância 2 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que é um dos catetos, mais o 1 ao quadrado, que é o outro cateto. Logo, essa distância 2 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 1 ao quadrado, que é 1. Calculamos a raiz quadrada dos dois membros, dos dois lados da igualdade, e a distância 2 vai ser igual à raiz quadrada de 10. Então, agora nós temos a segunda distância, que vai compor a distância total percorrida pela partícula B. Ou seja, a distância 2 é a raiz quadrada de 10. No texto da questão é solicitada a diferença em módulo, em centímetro, entre as distâncias percorridas pelas duas partículas. Bem, nós podemos inferir que a distância B é maior que a distância A. Então, quando se fala o cálculo de uma diferença em módulo, significa que, eventualmente sendo invertida a relação na subtração, se o resultado for negativo, nós vamos considerar em módulo, ou seja, o resultado como sendo positivo. Como é que nós conseguimos identificar qual é a maior distância? Então, o resultado que vamos apontar já sairá devidamente em módulo. E vamos chamar essa distância de D maiúsculo. Então, a distância virá de nós fazermos a distância percorrida pela partícula B menos a distância percorrida pela partícula A. Então, tal distância vai ser igual a distância percorrida por B é a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 10. Então, é essa que nós calculamos por último. E menos a distância percorrida por A, ou seja, 2 raiz quadrada de 5. E essa é a diferença solicitada pela questão. Se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, nós vamos verificar que o item E se enquadra nesse resultado. Certo, galera? Muito bem, então. Com essas considerações, pensamentos e cálculos, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!